Amém, amados? Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos, em nome de Jesus. Abra tua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 1, que diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A Bíblia está nos dizendo, o Senhor está nos dizendo, para não se turbar o vosso coração. O que é o coração se turbar? Não se desesperar. Não se desesperar com a má notícia. Não se desesperar com o problema. Não ficar desesperado com algo que você quer e não aconteceu. Ou algo que está lhe faltando. Porque ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Quer dizer, crê em Deus e crê no Senhor Jesus. É para crer. O que é crer? Certeza e convicção. Ele não está falando acredita em mim. Ele está falando crê em mim. Porque eu acreditar, como já disse, hoje você acredita. Acreditar é dar uma confiança. Eu acredito, é verdade. Amanhã você recebe outra notícia. Não é bem assim que você tinha dito ontem. Você já não acredita. Porque outra pessoa te falou outra coisa, você já não acredita na palavra. Se fulano falou uma coisa, eu acredito em você. Aí o outro fala, verdade, acho que não acredito mais nele não. Entendeu a diferença? Então, certeza, crer, certeza e convicção, que é verdade. Que o Senhor vai me abençoar. Não existe outra opção. Ou você crê, ou você não crê. Aquele que não crê, ele tem um coração perturbado. Uma hora ele acredita, outra hora não. Acredita. Uma hora ele fala, é verdade, outra hora não. Ele é que nem a montanha russa, né? Começa, sobe, desce, vai, sobe. A vida dele é assim. Como diz o Tiago, é igual às ondas do mar. Vem, de repente volta. Nunca está certo, está sempre indo e voltando, indo e voltando. Então a nossa fé não pode ser dessa forma. A nossa fé, seja em qualquer situação, eu creio em Deus. Ele é o meu Senhor. E o que é Senhor? Provedor, cuidador. Amém ou não? Ele é o nosso Senhor. Então ele é o nosso provedor, aquele que cuida. Ele não vai deixar faltar. Ele não diz que não terá problemas, mas diz que vai nos prover, vai cuidar de nossas vidas. O 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem é a casa do Pai? É a igreja? Não. Aonde que Deus faz morada? Em nós. Aonde Deus faz em nós. Nós somos a morada do Senhor. Nós que aceitamos o Senhor Jesus de todo o coração e nascemos de novo do Espírito. Uma transformação de vida, uma mudança de comportamento. O que eu fazia antes, hoje eu não faço. Porque eu honro o meu Deus, obedeço a sua palavra. Então ele faz morada. Deus só pode estar no lugar aonde ele é soberano, aonde ele é o Senhor. Se você não serve a Deus direito, se você não serve a Deus de todo o teu coração, Deus não faz morada em você. Não faz. Se você vive na falha, no erro, no pecado, Deus não está com você. Porque você está diariamente no pecado. E aonde há trevas não há
Deus não habita nas trevas. Deus habita na luz, Ele é santo. Então, nós somos a morada. Se nós somos a morada e o Espírito Santo habita em nós, não podemos fazer o que o mundo faz. O mundo não aceitou a Cristo. Não aceitou a Deus. Mas nós aceitamos. Amém ou não? Versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho. Não existe mais nada. Não existe santo fulano. Não existe Maria. Não existe ninguém que leva ao Pai. Só o Senhor Jesus. Não tem anjo que leve ao Pai. Não tem nada, não existe espírito que morreu e voltou, isso não existe. Não existe o santo Ângelo, o santo Paulo, o santo não sei o que, não existe. Você não vê na Bíblia falando isso. Maria, não existe, rogai por nós, não existe. Quem roga por nós é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Só Ele morreu na cruz por mim e por você, mais ninguém. E por que a glória vai para outro? Se só Ele morreu na cruz. Paulo, Maria, Pedro, João, Tiago, todos foram para o céu, porque todos fizeram a vontade de Deus, do Senhor Jesus. Todos estão no céu. Maria está no céu, porque Maria teve o Senhor Jesus, mas reconheceu que Ele é o Senhor e serviu a Ele. Não quis a glória para ela. Ela foi bendita entre as mulheres por dar luz ao Filho de Deus. Porque ela vem da geração de Davi. Jesus é da geração de Davi por Maria, não por José, seu pai. Porque na verdade José foi o pai de criação. Não foi o pai biológico. Então não tem como ele ser da geração de Davi por José, mas por Maria. E Maria vem da geração do filho de Davi por Natã, filho de Davi. Não por Salomão. Porque José vem da geração, se for ler a geração, Davi, Salomão, fulano, ciclano, José. Mas Maria vem por outro príncipe, Natã, que não é muito falado na Bíblia. Então, Ele é o único caminho. Só Ele morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e para restaurar o reino de Deus em nossas vidas. Quer restaurar o nosso espírito com Deus, que Adão perdeu a glória de Deus. O espírito morreu, não a carne. E Jesus veio para restaurar o reino de Deus. O reino de Deus nós vivemos aqui, na unção e no poder. Eu vou mostrar que nós vamos fazer as mesmas obras que Ele fez e ainda maiores, se crermos nele. Foi o que Ele demonstrou, o poder do reino de Deus nessa terra. Então, Ele é o único caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Não tem como nós termos a conhecemos a Jesus, nós conhecemos o Pai, porque tudo que Jesus fez foi o Pai que mandou. Toda a palavra que Jesus pregou veio do Pai. Quer dizer, desde de agora o conheceis. Por quê? Porque você conhece a palavra.
Então, quando você pratica a palavra, obedece a palavra, você conhece o Senhor. A glória e o poder dele na tua vida, que é através do Espírito Santo que está em nós. Vai lá para o versículo 10. 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quer dizer, Deus e o Senhor Jesus é um só. Era um só. E se Ele habita em nós, através do sangue do Cordeiro, nos tornamos um com Jesus e um com o Pai. Então a glória do Pai está em nós. Se está em nós, nós também temos que, porque está escrito aqui, ó, que está em mim e é quem faz as obras. Qual obras? As obras que Jesus fez. A obra de dominar e sujeitar. Quando Deus falou a Abraão, quando Deus criou o espírito do homem, não formou do pó da terra, mas em Gênesis 1, 26, e criou Deus o homem e a mulher. E disse: multiplicai, frutificai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. E depois no capítulo 2, versículo 7, que diz: e Deus formou o homem do pó da terra. Mas no 1,26 que ele disse: e formamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em espírito. No capítulo 2, que formou o homem do pó da terra, mas lá ele não disse a imagem e semelhança. Porque Deus é luz. Espírito. E lá ele disse: sujeitai e dominai, governai nessa terra. Quer dizer, viver o extraordinário. Tudo que Jesus fez na terra foi normal. Ele fez o extraordinário. Multiplicação de pão, multiplicação dos peixes lá, a pesca maravilhosa, curou enfermo, fez pessoas andar, ressuscitou morto, fez tempestade parar, amaldiçoou a figueira. Você sabia que foi a única vez que Jesus amaldiçoou algo na terra? Foi só uma vez, foi a figueira. Na Bíblia não diz mais. Nem aqueles que xingaram ele, que bateram nele, que falaram mal dele, que iam contra ele, ele não disse nada. Ele os perdoou. Mas na figueira, ele disse: amaldiçoou. Nunca mais ninguém coma fruto teu. Por quê? Só uma palhinha, rapidinho. Um dia eu vou pregar sobre isso. Vou preparar. Quando Adão e Eva perderam, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram espiritualmente. Quando eles comeram ali, morreram espiritualmente. Quer dizer, perderam a comunhão com o Pai. Perderam o dominar e sujeitar. E disse: logo viram que estavam nus. Porque antes eles não estavam nus. Antes eles eram vestidos com as vestes de Deus, com a glória de Deus. Isso eu vou falar rapidinho. Então eles perderam. Então, quando eles viram que eles estavam nus, qual foi a primeira coisa que eles colocaram? Folhas. Jesus, ele foi para o Monte da Transfiguração, e lá no Monte da Transfiguração, onde apareceu Moisés e Elias, na hora, ali o corpo dele se transformou em um corpo glorificado. O Senhor Jesus mostrou para Tiago, Pedro e João o corpo glorificado dele, como ele é o corpo da glória, realmente. E era como luz, diz a palavra de Deus, em João. Era como luz.
Quer dizer, com a glória de Deus. As vestes dele é com a glória de Deus. E logo que ele desceu um pouquinho para frente, logo que ele desceu do monte da transfiguração, a primeira coisa que ele viu foi a árvore e disse: ninguém coma fruto teu. Por quê? Porque ninguém vai mais precisar usar as folhas, porque eu trouxe o reino de Deus, eu trouxe as vestes de Deus, que é a glória, a autoridade do Senhor. Ninguém vai mais trocar a glória de Deus pelas folhas. Amém ou não? Isso eu vou deixar para você ir atrás e estudar um pouquinho, porque eu vou pregar sobre isso. Então, ele está dizendo aqui as mesmas obras, quer dizer, é a autoridade que ele tinha e que ele nos deu. Quer ver? O 11: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Das mesmas obras. Porque pela palavra, que é, como eu já disse aqui, a palavra é o poder de autoridade, não é só para comunicar, mas para gerar vida. Adão fez isso lá atrás, Deus fez isso. Haja, produza, aconteça, cria. Deus falava e acontece. Como é que Jesus fez o ministério dele? Levanta-te e anda. Está curado. Enfermidade, sai dessa vida. Espírito da enfermidade, saia desta mulher. Espírito mudo, saia-te. Demônios, saiam deste homem. As mesmas. Então ele nos deu autoridade para fazer. E está escrito, ó 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu. Ele foi para o Pai. Um com o Pai. Ele foi para o Pai, sentou à destra do Pai. Então ele nos deixou aqui o Espírito Santo, o Consolador, que mora dentro de nós e que nos dá poder e autoridade nessa terra, para fazer as mesmas obras que ele fez e maiores, se crer. Se crer. Ele está dizendo: se crer, fareis as mesmas obras. Quando eu cantei o louvor na casa do Pai, da casa de meu Pai, a unção e a poder, depois falava assim: e a fofoca cai. Por quê? Porque Jesus falou mal de alguém? Não. E o que é fofoca? Falar mal de alguém. Falar mal do outro. Então a fofoca cai. Então você não vai falar mais mal de ninguém. Lembra? Você será julgado por toda palavra que você fala. Quando você fala mal de alguém, quando você fala mal de alguma pessoa, está gravado. A palavra é espírito, a palavra é vida. A doença vai. Por que a doença vai? Porque eu tenho autoridade para mandar a doença embora. Jesus mandou várias doenças embora. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus ficou doente? Então por que nós ficamos? Se ele não ficou. E se você quer que a glória de Deus está na tua vida, você tem autoridade. Então você tem que falar com a doença que está na tua vida e crer que ela saiu. Amém ou não? Profetiza. Fala. Tem que profetizar. A mulher do fluxo de sangue, ela disse, antes de tocar em Jesus, ela falou: se eu tão somente o tocar, serei. Disse. Falou. Quando ela tocou, o milagre aconteceu. Os demônios saem.
Jesus expulsou o demônio? Expulsou? Acabei de falar aqui. Então você também tem autoridade e poder para expulsar o mal, o demônio da sua vida e da vida de outras pessoas. Você tem essa autoridade. Deus te deu essa autoridade. Amém ou não? O 13. E tudo quanto perdides em meu nome, eu... Qualquer coisa? Tudo, para que o Pai seja glorificado no... Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu... Ele disse 2 vezes. Mas tem uma condição, olha o versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então aquela que eu posso pecar, que a graça me perdoa, eu posso viver pecando, eu posso fazer qualquer coisa, eu já estou perdoado, eu vou para o céu de qualquer forma, está aqui, que ela cai por terra. Nós temos que guardar os mandamentos da sua palavra, de Gênesis e Apocalipse. Temos que guardar, e Ele nos deu o poder para guardar, sabe por quê? Porque Ele venceu, Ele guardou, Ele venceu o pecado, Ele venceu a tentação, e Ele diz, fazeis as mesmas obras que eu farei, que eu fiz, e ainda maiores. Então Ele nos deu autoridade para vencer o pecado. Quantas vezes já não dissemos e não falamos, não tem como não pecar, não tem como não errar. Tem, está escrito, basta crer. Porque se você obedecer essa palavra, a palavra vai estar em você. E a palavra é Jesus. Então se você obedece, você ama Ele. E se você ama e obedece a palavra dEle, guarda a palavra dEle, Ele está em você. E Ele está em Pai. E somos um no Pai. E temos poder e autoridade para viver o melhor dessa terra. Mas você tem que crer. Tem que guardar. Se você ama Jesus, você guarda os mandamentos dele. Você vive uma vida sem pecado. Você vive uma vida de comunhão. Você vive uma vida de obediência. Você vive uma vida de honra, de palavra e poder nessa terra. Não se turbe o vosso... A resposta. O porquê que ele fala não se turbe o vosso coração? Porque se a minha palavra está em vós e vós em mim, quer dizer, se você obedece a minha palavra e me ama, eu estou contigo, eu sou com você, e eu já te dei autoridade e já disse que você fará as obras que eu fiz maiores. Ele disse, ele já profetizou lá atrás. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele tem que honrar a palavra dele. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, será hoje e será eternamente. Ele não muda. E a palavra dele, a promessa dele se cumpre quando você crê e obedece. E aí, o Pai fará morada em você. Quer coisa maior que isso? Deus viver dentro de mim? Abraão não teve isso. Não teve. Abraão era profeta, ele viu isso. Porque Deus revelou para ele isso, do que ia acontecer. Ele viu a tortura de Jesus, ele viu. Deus fala em Gênesis. Mas ele não tinha a glória de Deus dentro dele, a presença de Deus nele. Deus falava com ele, mas não habitava nele.
Davi se alegrou porque a presença de Deus estava na arca, a presença de Deus estava ali naquela arca, ele se alegrou tanto. Hoje nós temos a presença de Deus dentro de nós, e muitas vezes não estamos nem aí, porque não obedecemos a sua palavra, não buscamos a Ele, não se alegramos na presença dEle. Davi dançou, pulou, porque a arca de Deus entrou em Jerusalém. E ele fez o tabernáculo de Davi, que só tinha arca. Ele não se importou com o altar de holocausto, com o altar de incensário. Ele não se importou com a bacia, né? Não se importou com nada que tinha no tabernáculo. Ele se importou com a presença de Deus, com a arca de Deus. Amém ou não? É isso que você tem que ter, essa alegria. Quando você nasce de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você. E essa alegria faz você buscar a Deus, faz você ter comunhão com Deus, faz você obedecê-lo. Não por medo, que nem os diabos tremem, mas por honra, que um Deus tão grande, um Deus tão poderoso habita dentro de nós. Um ser falho e pecador. Por isso Jesus veio restaurar o reino de Deus conosco, que está dentro de nossas vidas. Por isso Ele nos deu poder para vencer todo e qualquer problema. Por isso Ele disse: não se turbe o vosso coração. Se me obedecer, estarei contigo. Eu faço morada dentro de você. Você vai ter poder para vencer a tentação, para vencer o pecado, para vencer o problema, para vencer a tristeza, para vencer as enfermidades, para vencer a doença, para vencer a separação, a destruição. Aonde vinha a má notícia, aonde vinha o problema, aonde vinha a tentação, não importa. Creia e você vencerá. Amém ou não? É você quem tem que determinar. É você quem tem que buscar. É você quem tem que adorar esse Deus. É você quem tem que se alegrar. Quando você está na igreja, quando você vem para a igreja, você tem que vir. Eu vou estar a ouvir a palavra do Deus vivo. Amém ou não? Eu vou aumentar a minha fé, para que a semana seja uma bênção em minha vida. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então creia. Quando eu falo, a tua fé tem que aumentar. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que entrou. A tua vida não pode ser do mesmo jeito depois de assistir esse vídeo. Tem que ter uma mudança na tua vida. Tem que ter a unção e a virtude de Deus na tua vida. Se você crer. Se você ama Jesus, você guarda a sua palavra. Então, para amar Jesus, temos que obedecer. Temos que guardar os seus mandamentos. Temos que obedecer a palavra dele. Amém ou não? Então creia nessa palavra. Creia no poder dessa palavra. Que a tua vida mude a partir de hoje. Que os teus pensamentos mudem, que o teu coração mude, que o teu comportamento mude a partir de hoje. Não fique falando que você não pode, que você não consegue, que você não tem forças. Porque a alegria do Senhor é a nossa, a alegria de ter a presença de Deus dentro de nós. Amém ou não? Então se tu uma bênção, haja luz na tua vida e amas a Cristo, obedeça a palavra.